Olá, graça e paz. Que bom que nós estamos juntinhas outra vez, não é? Eu estava, sabe o quê? Com saudades dos nossos encontros. Eu estava com saudade de distribuir as pérolas desse grande porta-joia, que é as Escrituras Sagradas, Palavra de Deus, que nos ensina, nos orienta, nos corrige. Sabe por quê? Porque quando eu olho a Palavra de Deus, é um grande espelho que nos confronta, não é? É as nossas razões com a razão do soberano Deus. E é um espelho porque de repente nos olhamos e não é as nossas rugas que nós vamos perceber aqui, não é a maquiagem que não está bem elaborada, é além do que isso. Essa palavra nos mostra as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos deslizes, a forma indisciplinada que temos caminhado na estrada dessa vida. É isso mesmo, tá vendo? Por isso que nós precisamos ler mais para que a gente consiga compreender mais sobre as pérolas das Escrituras Sagradas. Assim nós vamos nos tornar pessoas melhores, não é? Então, abra o porta-já do seu coração, porque a pérola de hoje está em Atos, capítulo 9, versículo 36 até o 43. Eu não vou ler o texto todo para não ficar muito extenso, tá certo? Depois você lê. Mas veja só, é sobre a ressurreição de Tabita. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras, ela era cheia das boas obras e dava esmolas, diz a tradução. E você sabe, ela era uma moça muito especial. Ela era uma mulher muito generosa. Eu imagino que ela era uma mulher muito bonita. Ela era sensível, delicada. Ela era sensível a ponto de perceber a necessidade do outro, a dor do outro. Ela era costureira. Eu acho que ela era uma estilista. E ela tinha um certo poder aquisitivo, porque as escrituras diz que ela dava esmolas e que ela era cheia das boas obras, então eu acredito que ela tinha condições para fazê-lo, não é verdade? E só que ela era discípula, ela era serva. E eu pensei, tá aí, ela era cheia das boas obras. Se ela era cheia das boas obras, ela era discípula, ela era serva, então ela era cheia do Espírito Santo de Deus. E ela morreu, essa moça super generosa, sensível, com tantas características incríveis, ela morreu. E aí foi um grande alvoroço naquela comunidade, gente. As pessoas choravam, as pessoas andavam com as túnicas, com as roupas que ela fazia, que ela tinha feito, e chorava. Havia uma comoção geral naquela comunidade. E alguém disse, Pedro está numa cidade aqui perto, vamos buscá-lo. E enfim, aí trouxeram Pedro e tinham levado ela para o andar de cima da casa. Olha o que Pedro fez. Pedro chegou, ajoelhou-se, orou, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos. Vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou. Olhe, queridas, chegou o fim daquele desespero, daquela comoção no meio daquele povo. Mas eu fiquei maravilhada com esse texto, é claro. Mas dois fatos me chamaram muita atenção na vida de Dorcas. Ela era uma mulher cheia das boas obras e ela havia deixado marcas por onde ela passou. Ela era cheia das boas obras e eu fiquei pensando, existem muitas pessoas generosas por aí afora, mas Dorcas era especial porque aquele estilo de vida
cheio de sensibilidade, de generosidade, de amor ao próximo e de fazê-la se destacar em meio às pessoas daquela localidade, tinha uma razão especial. Ela era discípula, ela era serva, ela parecia com o mestre. Os valores dela eram os valores do reino de Deus. Ela compreendia o verdadeiro sentido da vida e do amor ao outro. Incrível, e eu fiquei refletindo nesse ponto da vida dela, e eu concluí, qualzinho pra gente, a nossa vida, a nossa relação com Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, quando Deus alcança o homem, e o Espírito Santo de Deus começa a agir na vida daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, consequentemente, é gerado nela novas emoções e novas motivações. Não era diferente na vida de Dorcas. E eu pensando nessa consequência abençoadora na vida de uma pessoa, quando eu pensei assim, gera um novo sentimento, eu lembrei da primeira viagem de Paulo, quando ele vinha num percurso de viagens de cidade em cidade, dentro de muita dificuldade, de açoites, de muita perseguição, de muita oposição, e eles chegaram já fugidos, né, em Antioquia da Pisídia, e ali também não foi diferente, e eles pregaram o evangelho, tiveram um êxito estrondoso, mas eles sofreram ameaças, e eles foram expulsos da Antioquia da Pisídia. E eles iam para Icônio, saindo, fugindo para Icônio, eram expulsos. Mas você sabe qual era o sentimento deles? A palavra de Deus diz em Atos 13:51, Paulo e Barnabé, aqueles discípulos, saíram daquela cidade com o coração cheios de alegria no Espírito Santo de Deus. Eles saíram dali cheios do Espírito Santo de Deus. Olha só isso, gente. Meu Deus, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E eram novas emoções, apesar da perseguição, dos momentos de adversidade, mas eles estavam cheios de alegria. Conseguimos! O nosso alvo foi alcançado, yes! E gera novas motivações. Eles sabiam que é viver para a glória de Deus. É aquela história, lembra? Que nós falamos em um dos outros e que Paulo falou também em Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a nossa motivação é viver para a glória de Deus. Aleluias! E olha só, que maravilha, gente. O primeiro ponto era esse. E o segundo é que ela deixou marcas por onde passou. Vocês fechem os olhinhos de vocês e imaginem aquela comoção naquela comunidade, as pessoas chorando com a roupa que Dorcas fez. As boas obras. Eu acredito que ela abraçava as pessoas, talvez beijasse e dissesse, olha, eu trouxe para você, não é? Gente, isso é a cara de Jesus, é a cara de quem tem motivações geradas pelo Espírito Santo de Deus, não é? E isso é motivador para mim e para você, buscar esse estilo de vida sobrenatural, eu diria assim, né? E aí eu fiquei pensando, Dorcas deixou marcas por onde passou. E nós? Quais são as marcas que vamos deixar? Ou melhor, falando do presente, quais são as marcas que temos deixado por onde temos passado? Quais são as marcas que deixamos para trás na estrada dessa vida? Vamos pensar nisso? Vamos. Você sabe por quê?
Porque se nós temos o entendimento que vivemos para a glória de Deus, a consequência da atuação desse Espírito Santo de Deus, ela é inevitável. Ela é inevitável. Assim brilha a tua luz diante dos homens para que o mundo veja a glória de Deus em mim e em você. Olha que maravilha, que coisa extraordinária. Pois é. Vamos pensar, queridos, quais são as marcas que vamos deixar, que temos deixado. Provérbios 31 e 31. Quem diz a praça, pergunte a praça fala. A mulher de Provérbios, o que os nossos filhos vão dizer, o que os nossos filhos têm dito de nós, o que os nossos maridos, as esposas, o que dizem. E a praça? Pergunte à praça, o que dizem de mim e de você? O que dizem glorifica ao nome do soberano Deus? Vamos refletir nisso, queridas. Eu lhe convido a essa reflexão, tá certo? Vamos pensar nessa pérola. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Deixa eu lhe dizer, é sempre uma alegria me encontrar com você aqui. Mesmo que eu não esteja vendo os seus olhinhos, mas é motivador para mim saber que essa palavra não é minha, é palavra de Deus para mim e para você. E essa palavra aqui pode mudar muitas circunstâncias que eu esteja vivendo, que você esteja vivendo. Vivamos, queridas, para a glória de Deus. Aliás, lembre-se, nele vivemos, nos movemos e existimos. Tá bom? Beijinhos, sintam-se abraçadas por mim e acariciadas pelo Espírito Santo de Deus, é claro.